Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos hoje aqui mais uma vez, para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Pai. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá de dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aleluia! Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá de dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Vive é o Senhor e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti. Oh, oh, glória a Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a fonte, Senhor, a fonte que eu necessito todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, 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 Pai. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá de dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá de dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti. Oh, oh, preciso de ti, Senhor, preciso de ti, preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, né? E nós precisamos dele em todo o tempo. Glória a Deus. Saúde a todos com a santa paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Hoje é dia de alegria, dia de louvarmos ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 61. Você de casa também seja bem-vindo, acompanhe a leitura conosco e assim que puder venha nos visitar.
Todos acharam? Vamos nos colocando de pé em reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Ordenou acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Que nessa noite nós possamos ser essas pessoas que proclamam a glória do Senhor para as vidas aí fora. Eu e você fomos chamados para levar as boas novas do Senhor, para declarar o ano aceitável de Deus, para declarar liberdade sobre as vidas dos oprimidos. Nesse momento vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Se você tem alguém por quem você deseja clamar nessa noite, se coloque no lugar dessa pessoa. Se coloque no lugar dela e clame a Deus por essa vida, por liberdade. Você é ungido de Deus. Você é a boca de Deus nessa terra. Nós somos a boca de Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, ó Deus, nós nos colocamos à Tua disposição. Ó Pai, nós Te entregamos este culto nas Tuas mãos. Tudo, ó Deus, que for feito nessa casa, Senhor, é para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, se houver entre nós algum necessitado, ó Deus, seja por alguma enfermidade, ó Deus, qualquer coisa que seja, que o Senhor, ó Deus, nesse momento receba em Tuas mãos, o abrace e demonstre o Teu amor, que ele possa entender, ou ela possa entender, ó Deus, a Tua vontade sobre essas vidas. Pai, nós Te agradecemos pela Tua presença neste lugar, Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui, Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que não estamos só, mas que o Teu amor e a Tua graça é sobre aqueles que Te buscam. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos por este lugar, entregamos as vidas desse povoado, ó Deus, e toda a nossa vizinhança nas Tuas mãos, ó Deus, e nós declaramos salvação sobre este lugar. Ó Pai, se houver alguém nesse momento necessitando de liberdade, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor, ó Deus, esteja curando, que o Senhor, ó Deus, esteja mostrando a essa pessoa o quanto ela é amada, porque o Senhor deu o Seu único Filho para morrer na cruz por nós, para que eu e ele tivéssemos liberdade, para que nós pudéssemos buscar a Ti, ó Deus, porque nós somos salvos e nós temos a convicção de que o Senhor virá nos buscar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor, para receber os louvores que serão entoados aqui para o Senhor, a palavra que será pregada neste lugar, que ela ache morada, ó Deus, nos nossos corações, e que a salvação do Senhor seja alcançável a essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar louvando ao nosso Senhor essa noite. Você pode louvar junto conosco, nos ajude, viu? Você que está em casa também, você seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te
dê a paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e te faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é contigo. É contigo, é contigo, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, por entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Que possamos sempre lembrar de orar pelos nossos filhos, de lembrar que as bênçãos do Senhor chegará de geração em geração. Ele sempre nos fala que Ele guarda a nossa entrada, que Ele guarda a nossa saída. Ele sempre está do nosso lado em todo o tempo.
que nós possamos nos lembrar de sempre estar entregando a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. É promessa do nosso Deus que as bênçãos do Senhor, ela vai sempre nos acompanhar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é a minha razão de viver. E a sua razão de viver, quem é? Glória a Deus. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o seu amor invadiu e a alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. De viver. Vai, irmã. Meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadiu e a alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Mais, muito mais Do teu amor, Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Glória a Deus, aleluia. Tu és a razão do meu viver, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cristo, Ele é o nosso fiel amigo, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
só, que nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me é repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, glória a Deus. Somente Cristo está conosco nas lutas de cada dia e jamais nos deixa só. Que você tome posse disso, lembre-se disso, tenha fé e lembre-se que Deus está em todo tempo conosco. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande e maravilhoso, Senhor. Tu és precioso, único, merecedor de honra e de glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ninguém explica o nosso Deus, amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo
universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Nada está Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem for tentar explicar Deus não vai conseguir, vai ficar doido e não consegue. Pois Deus é maravilhoso e Ele é inexplicável, amém? Grande é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Teu nome.
Tu és fiel, maravilhoso, precioso, único, Senhor. Único que deve ser adorado, exaltado. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, precioso. Que está Sentado no trono, seja o domínio, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o domínio pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, Oh, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estar assentado, oh aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. ao que estar assentado, Oh, aleluia, glória a Deus.
Tu és santo, Pai, aleluia. Grande é o Senhor. Agora vamos nos aquecer, bater palma para o Senhor Jesus. E que possamos dizer ao nosso irmão que está do nosso lado que precisamos dele. Eu preciso de você, Ricardo. Amém, glória a Deus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. oh glória a Deus, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu preciso de vocês, viu? Sempre irei precisar, nós sempre precisamos dos outros e nós precisamos de Cristo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Nessa noite é motivo de alegria, porque Deus separou este lugar, essa casa, para o ajuntamento dos santos. E aqui é o lugar de louvar, engrandecer o nome do Senhor. Então, é importante quando nós depositamos a nossa alegria, a nossa dedicação ao louvor da glória do Deus que nos criou. Ele merece ser agradecido. Eu quero, de antemão, mais uma vez fazer menção
do nosso estudo bíblico de quarta-feira. Não perca as aulas de estudo bíblico. Nós estamos estudando o artigo de fé e é muito importante conhecer os artigos de fé que a nossa igreja declara como base e alicerce da nossa vida cristã. Eu quero pedir à igreja que abra suas Bíblias em 1 Samuel. No seu capítulo 13, versículo 14 apenas. Primeira Samuel 13, versículo 14, diz o seguinte: agora, porém, não subsistirá o teu reino, ó Senhor. O Senhor já buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor vos ordenou. Louvado seja Deus. Pai querido e santo, sou grato ao Senhor por essa palavra, sou grato ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Pai, está aqui a tua palavra. Meu Deus, sou o Senhor quem assim aprove ao teu filho, o profeta, escrever. Meu Pai, aqui está para nossas vidas hoje, para falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer, não o que nós queremos, mas fala nessa noite, segundo a tua vontade, e que o homem diminua e o Senhor cresça. Estamos aqui para te louvar e engrandecer o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do teu filho, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados. Esse texto, amados irmãos, de 1 Samuel é um texto bastante falado, apesar de não ser falado todo, por completo, né? As pessoas costumam dizer sempre que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E esse texto é confirmado nessa palavra de 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, quando Deus diz ao profeta Samuel para ir até Davi, ou seja, ir na casa de Jessé, e ungir um dos filhos dele como rei sobre Israel. E o texto é bem claro. Ele fala aqui a Saul, quando Deus fala ao coração dele que haveria de outro tomar o lugar que era dele, porque Saul desagradou a Deus. Aí ele diz aqui: agora porém não subsistirá o teu reino, ou seja, não vai haver mais, porque o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Em outra versão, pesquisando, está dizendo um homem que lhe agrade, mas essa versão é bem clara: um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o povo de Israel, porque não guardaste, Saul, o coração, ou não agradou o Senhor. Eu quero, amados irmãos, de antemão, ressaltar o seguinte: Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o que eu intitulei nessa mensagem dessa noite. Por que será que Davi, Deus colocou esse nome para ele? Davi é o homem segundo o meu coração. Ser um homem segundo o coração de Deus significa ser comprometido com a palavra de Deus, ou ser comprometido com o Senhor, andar. Será que ser um homem segundo o coração de Deus, quando você pensa, o que significa ser esse homem segundo o coração de Deus? Poderíamos dizer que Davi, ele era perfeito em todo o seu caminho, ser o homem segundo o coração de Deus. O que vem à mente quando essa palavra soa ao seu coração? A expressão homem segundo o coração de Deus é um homem que o coração dele agrade ao Senhor, ou que o Senhor tenha prazer neste homem. Eu quero pedir à igreja que abra suas Bíblias aí agora, no Salmo 51. Um texto bastante falado, ou um capítulo inteiro, 51 Salmo.
Abre e deixa aberto no Salmo 51. Amados, o homem segundo o coração de Deus é o homem que tem um coração que agrade ao Senhor, que ele possa, em suas ações, agradar a Deus. O profeta Samuel, segundo o texto, que eu não li todo, eu só li o capítulo, versículo 14, ele diz que Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei. O profeta Samuel vai à casa desse homem para ungir esse rei. Nessa entrada de Samuel à casa de Davi, quando ele chama os irmãos de Davi, ou seja, chama o pai, para que o pai lhes apresente o filho, todos eles. E ele não disse primeiro para que seria. Começa o pai a apresentar os seus filhos. E nessa questão o caráter de Davi é colocado à prova, porque Davi foi enfatizado quando Samuel ficou com o coração alegre por ver Eliabe, o filho de Jessé, o primeiro que o pai apresentou. Era um homem forte, tinha uma formosura que os olhos se alegrou. E Deus, nesse momento, ele mostra a Samuel como profeta, que ele vê outra coisa, além daquilo que os seus olhos podem contemplar. E ele alerta Samuel a importância. Ele diz: Samuel, o homem vê a aparência, o exterior, eu, porém, vejo o coração. O coração de Davi estava sendo observado por Deus em todo o tempo. Significa dizer que os demais não, todos somos observados. Deus nos observa constantemente. Lembrando que está escrito em 1 Samuel 16, versículo 7. Deus, ele vê o coração. O homem vê a aparência física, a sua beleza, aquilo que os olhos podem contemplar como valores nesta terra. Mas existem coisas mais valiosas do que a aparência física. Algo que a Bíblia fala de caráter. Um coração centrado para agradar a Deus. O apóstolo Paulo, em diversas vezes, ele fala em 2 vezes algo sobre Davi, quando ele dá testemunho lá em Antioquia, pregando a palavra do Senhor, lá em Atos 13, versículo 22, se você quiser notar para depois você ler, ele vai falar o seguinte: ele dá testemunho de Davi dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa mesma frase que está escrita aqui, o qual nós lemos, ele vai dizer: Davi foi o homem escolhido por Deus, porque ele era homem segundo o seu coração, em Atos 22, 13 e 22. Paulo afirma também que no versículo 23, ele vai dizer o seguinte: que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, Paulo afirma que da descendência dele, está lá no versículo 23, veio o Salvador, Jesus, o Messias, veio da descendência de Davi. Toda a história mostra o Messias enviado de Deus da casa de Davi, da casa de Jessé, e assim por diante. Então, Paulo faz menção deste homem segundo o seu coração. Segundo, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Significa, amados irmãos, há uma interrogação aqui. Ser um homem segundo o coração de Deus significa que esse homem é perfeito? O que vocês poderiam entender sobre perfeito? Não quer dizer, amados, que ser um homem segundo o coração de Deus é necessariamente que esse homem seja perfeito. Sabe por quê? Porque senão a gente entraria em contradição. A própria Bíblia iria entrar em contradição quando Deus, lá num texto mais atrás, diz o seguinte: Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, não havia um que fizesse o bem. E ele diz: todos se desviaram, se desgarraram como ovelhas sem pastor. Se fosse um homem perfeito, a Bíblia entraria em contradição. Mas ser um homem perfeito, amados irmãos, não significa que ele não tenha pecado, ou que ele não seja. Pois a Bíblia diz lá em Atos também, 6:23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Davi também estava incluso nisso. Ele precisava de um Salvador como eu e você precisa. Então, amados irmãos, Davi é homem segundo o coração de Deus, mas este Davi não era perfeito como algumas pessoas pensam,
que ele era perfeito. Mas eu vou dizer porque, nessa mensagem de hoje, porque Davi foi visto como homem segundo o coração de Deus. A natureza pecaminosa, a Bíblia afirma que a natureza pecaminosa estava também permanente em Davi. Ele mesmo expôs em seus salmos a miséria do seu pecado. Esse salmo que eu pedi para vocês abrir e manter aberto, Salmo 51. Inclusive aquele que o profeta Natã o repreende por causa de Betseba. Está escrito em 2 Samuel, no seu capítulo 12. Todo o capítulo 12 de 1 Samuel fala da queda de Davi com Betseba, do seu pecado, que começou por ele não ir à guerra, e aí vai se estendendo, um pecado, um abismo chama outro. Então, começou, Davi é um homem imperfeito como eu e você somos, mas como eu e você somos imperfeitos, eu e você também podemos ser chamados um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você pode também ser esse homem ou essa mulher que Deus olha e diz assim: você é um homem, você é uma mulher segundo o coração de Deus, como disse com Davi. E eu vou dizer por quê. Então, como alguém imperfeito, poderia ser chamado homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51 nos ajuda a entender essa questão, e eu vou lhe falar agora. Primeiro ponto: por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Ele tinha consciência. Leia o 51, versículo 3 a 5, que nós vamos ver aqui o que vai dizer, o versículo 3 ao 5. Davi dizendo, fica com sua Bíblia aberta, e você vai ver porque Davi, ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa, natureza adâmica nele. Ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando fala, e puro quando julga. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha consciência da sua natureza pecaminosa, ou do seu estado de pecador. Ele tinha. A diferença é que Davi, ele, sabendo disso, ele buscava no Senhor o refrigério. Ele buscava se refrigerar em Deus. Ele buscava fazer aquilo que agradava a Ele, mesmo sabendo da sua fraqueza. Davi, ele buscava de todo o coração a Deus. Outra coisa que Davi ele mostra porque que ele é homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha problema nenhum em confessar o seu pecado a Deus. Veja o que diz no versículo 4 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: contra ti pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Significa dizer que ele não negou o pecado dele, ele não escondeu. Ele falou a Deus: eu pequei mesmo, contra ti eu fiz o que era mal. E quando você reconhece, amado irmão, que pecou, quando você reconhece, você pede a Deus perdão, se arrepende, demonstra com sua boca. A Bíblia diz que se você confessar a Deus os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar de toda impureza, de todo pecado. Davi não tinha problema de confessar a Deus o seu problema ou o seu pecado. Outra coisa que Davi também demonstrou foi genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Eu lembro que lá no livro de Romanos, no seu capítulo 12, eu gosto muito desse versículo, que ele diz: amados irmãos, rogo pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é um culto com razão a Deus. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, aquilo que você aprende de Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer que eu e você aprenda. Então, Davi, ele não se conformava em ficar no erro. Ele se arrependeu, ele demonstrou arrependimento, amargura de coração. Davi, ele se humilhou na presença do Senhor, ele se derramou na sua presença. E você vai ver aqui, Davi, ele clamou por misericórdia a Deus.
porque suas transgressões foram apagadas, e ele clamava por purificação. O versículo 2 desse capítulo vai dizer, quando ele diz, o versículo 2 do Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Davi está expressando aqui, que ele precisava da lavagem do Senhor, a lavagem do sangue do Cordeiro na sua vida. Davi, ele demonstrou, amados irmãos, que ele era um pecador e que ele precisava ser purificado por Deus. Ele demonstrou nesse salmo, ele demonstra o seu estado. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa, amados, Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que o seu coração era enganoso, conforme o versículo 10 do Salmo 51. Ele vai dizer aqui também o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Davi sabia disso. Por isso ele demonstrou essa vontade de ser criado nele um coração que agradava. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus por conta dessas qualidades que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós estejamos na sua presença com alegria, com coração contrito. Davi, ele era comprometido com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade, ou seja, proclamar o reino de Deus. Jesus, ele nos chama para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Tem uma versão que diz que em tempo e fora de tempo, ou seja, não existe época. Você foi chamado por Deus para levar o evangelho a outras pessoas. Você precisa abrir a sua boca e abençoar pessoas. Você precisa abrir a sua boca e dizer às pessoas que Jesus Cristo te ama, independente de onde você esteja, em qualquer lugar do mundo que a gente for. Você precisa dizer que você conhece a Deus e que você quer que as pessoas também conheçam o mesmo Deus que você conhece. O versículo 13 ao 15, Davi fala isso, quando ele diz o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Lava-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará teu louvor. Veja que posição de um homem pecador. Davi aqui estava se rasgando na presença do Senhor. Ele tinha pecado, e um pecado feio. Apesar que não existe pecadinho nem pecadão, todos é pecado, tudo desagrada a Deus. Um pecado, ele está dizendo aqui, para que Deus abra os olhos dele, para que ele possa dar louvores ao Senhor. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, amados. E a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a única classe que Deus tem procurado, Davi era um adorador. Davi é um adorador. Ele, na sua infância, ainda menino, ele pastoreando as ovelhas do seu pai, Davi, ele cantou diversos salmos. Davi, a metade desse salmo que ele fez na sua juventude. E eu imagino um pastor de ovelha. Eu estava falando ontem com meus filhos em casa, que o tempo que ele estava ali olhando as ovelhas, ele tinha tempo para compor música, hinos ao Senhor, glorificar a Deus. Ele usava o tempo que lhe cabia, apesar dos perigos que um pastor de ovelha passa, principalmente naquela época. Hoje talvez não, hoje tem modernidade, hoje está diferente de se criar ovelha. Naquela época não, existia muito animal selvagem naquela época, e a Bíblia conta que Davi matou um leão e uma ursa que tentou pegar as ovelhas. E Davi era um jovem, de aproximadamente entre os 14 aos 16 anos, mas era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que Deus olhava. E você pode dizer, mas Deus não escolheu ele. Deus escolheu no ventre, não só naquele período que ele estava pastoreando. Davi era temente a Deus em todo o tempo. Deus escolheu você e eu no ventre da nossa mãe.
E a ciência diz isso, que nós somos escolhidos. Pelo menos aqui não tem nenhum gêmeos aqui, porque seria 2 escolhidos. Você é único, parto único. Deus escolheu você no meio de 10 milhões que poderia ter nascido na sua fecundação. Deus escolheu você. E Ele sabia que era você. Ele sabia a cor dos seus olhos, sabia a cor do seu cabelo, sabia tudo sobre você lá, naquele momento. Ele já sabia antes. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Porque Ele é Deus e Ele não muda, porque nós mudamos às vezes. Deus, Ele quer que você e eu sejamos proclamadores da palavra do Evangelho. Quando Davi, jovem, ainda foi enfrentar aquele Golias, o gigante, ele não foi ao gigante dizendo que ia com arma. Ele chamou de circunciso porque era um homem que não temia Deus. E ele disse: quem é esse circunciso que desafia o Senhor dos Exércitos? Você vem a mim com espada, com paus. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi estava em Deus, não era no que ele possuía. E era pequeno, era em Deus. Por isso Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi cantava aquele louvor na sua harpa ali. Saul, a história diz que Saul foi acometido de um espírito que atormentava ele. Mas quando Davi tocava a harpa, Davi se acalmava, Saul se acalmava. Saul ficava livre daquele espírito. Davi se distanciava de Saul, o espírito voltava a Saul e atormentava. Davi voltava de novo lá e tocava a harpa. Davi foi usado por Deus para abençoar Saul, mesmo Saul querendo perseguir tanto, querendo matar. Davi teve tanta chance de matá-lo, mas Davi, ele disse uma frase: quem sou eu? Ai de mim que eu toque no ungido do Senhor. Mesmo Deus já tendo separado ele como rei, e ele sabia que ele já era rei, mas ele disse: não vai ser eu que vou colocar a mão. A Bíblia diz o seguinte, amados irmãos, a Bíblia diz bem claro: muitas das vezes queremos resolver nossas coisas por nós mesmos, pela nossa própria força, no nosso braço, mas Deus diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Ou seja, quando você e eu colocamos nossa dificuldade, as nossas lutas na mão do Senhor, Ele peleja a seu favor. Não é você. Você não é juiz, não é advogado, você não é. Você foi chamado apenas para levar a mensagem do Evangelho. Em qualquer lugar que você for, abra a sua boca e diga que Deus é bom. Diga que Deus te ama e ama as pessoas que estão à sua volta. Aprenda a abençoar em vez de amaldiçoar. Seja abençoadores. Porque quando nós deixamos de dizer a Deus que Deus é bom, que Deus nos salvou, nós está encobrindo. Não queira só a salvação para você. Se uma vez você já recebeu, transmita o recado de Deus a outras pessoas. Ser um homem segundo o coração de Deus, amados, não é resultado de mérito próprios, mas da graça de Deus no homem, em mim e em você. Davi não teve esse título, esse mérito por conta própria, mas é a graça de Deus na vida do homem. A Bíblia diz, amados, que se você se aproximar de Deus, Ele se aproxima de você. Se você se distanciar de Deus, é lógico que Ele vai distanciar-se de você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É assim que a palavra do Senhor diz. Não queira estar distante de Deus, busque estar perto. Davi era imperfeito, porém ele sabia que dependia da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para o seu coração ser alinhado com o coração de Deus. Davi, ele sabia: alinhe o seu coração com o coração de Deus. Amados, se nós fôssemos receber de Deus o que nós temos dados a Deus, misericórdia de nós, porque nós temos 24 horas durante o dia para dar a Deus alguma coisa daquilo que Deus nos deu, e nós somos infiel nesse dízimo do tempo. Nós temos pecado porque temos dado a Deus as sobras daquilo que deveria dar. Precisamos dar a Deus o que é devido, e o louvor que agrada a Deus é o louvor dos lábios, vindo do coração.
Esse louvor agrada a Deus. Ser homens segundo o coração de Deus significa crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, Deus é soberano, é Senhor de tudo. Ele não pode ser Senhor da minha vida só no dia que eu estou na igreja, só nos domingos e nas quartas. Ele é Senhor da minha vida em todo o tempo, dormindo em casa, trabalhando no meu trabalho lá secular, na escola onde eu estudo. Ele é Senhor da minha vida em qualquer lugar. Eu preciso determinar que Ele é Senhor da minha vida. Ele é soberano, Senhor, em todo o tempo. E confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Eu não vou confiar em Deus somente quando as coisas estão bem. Glória a Deus, aleluia. Tudo está bem, está ótimo. Estou com dinheiro no bolso, a casa farta. Não. Eu tenho que aprender a confiar nele, glorificar Ele em tempos difíceis, em tempo de deserto. No deserto, o Senhor Jesus glorificava o Pai. Ele passou 40 dias no deserto ali, sendo tentado, sendo provado. E o inimigo veio usando a palavra: se você é filho de Deus, manda a pedra transformar em pão, porque você está com fome, coma. Ele podia, como filho de Deus, transformar a pedra em pão. Ele é Senhor. Mas ele disse: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra sai da minha boca. Da boca de Deus ele falou. Da minha não, ele falou de Deus, porque ele estava contemplando e glorificando o Pai. Apesar dele ser Deus, ele estava glorificando a Deus. Ser algum homem, ou ser um homem segundo o coração de Deus, significa, na maioria das vezes, ser oposto de ser um homem segundo o coração dos homens. Ou seja, você pode ver na pessoa: você tem isso, você é isso, você é aquilo, você tem capacidade. Você foi chamado para glorificar, para ser um cantor evangélico. Às vezes você olha a aparência e diz: você foi. Mas nem sempre Deus aprovou, nem sempre é o chamado. Então muitas das vezes ser homem segundo o coração de Deus significa o oposto. É um homem que o coração dos homens não apoia, não aceita. E eu vou dizer, Jesus Cristo, quando ele veio, o Messias enviado, ele nasceu numa manjedoura, nasceu em um lar humilde, não é hebreia, de Belém de Judá, num lar pobre, inclusive na época de recenseamento. Ele teve que viajar para outra cidade. Maria teve um menino na estalagem, em Belém, numa manjedoura. Não foi na estalagem não achou vaga para o Salvador do mundo nascer. Não tinha vaga nas estalagens, ou seja, fosse hoje era nos hotéis, 5 estrelas. Ele nasceu numa manjedoura. Por isso muitos não quiseram que ele fosse o Messias. Muitos queriam que fosse um César, um Herodes, como houve aquele imperador, Alexandre o Grande, o maior de todos os imperadores de todos os tempos. Se fosse um Alexandre o Grande, todo mundo abraçava. Mas Jesus veio na família humilde, numa família com situação financeira precária. Não veio em berço nobre. Os homens não viram, não, esse não é o Messias, assim não. Eles não esperavam um rei, um homem que viesse com ouro só no seu cabelo, nas tranças do cabelo, em todo canto, ouro, montado num cavalo branco, como Napoleão. Mas não era dessa maneira. Ser um homem segundo o coração de Deus significa, amados, estar submetido ao ponto do exame do Senhor. Ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa ser examinado por Deus em todo o tempo. Davi, ele era examinado por Deus, e ele viu o coração de Davi, e ele sabia que mesmo pecando, ele era suficiente, capaz de dizer a Deus que pecou, e ele se arrependeria de uma tal forma, que ele rasgaria suas vestes, seu coração, e ele se quebrantava na presença do Senhor. Porque na época do Velho Testamento, amados, quando haveria alguém de se quebrantar na presença de Deus, ele rasgava as vestes, ele se melava com cinza, raspava a cabeça, muitas das vezes a barba. Mas o profeta, depois disso, disse que nós deveríamos rasgar não as vestes mais, mas o coração diante de Deus. Davi era um homem que ele estava disposto a rasgar o seu coração diante de Deus e dizer:
eu fui infiel, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, dependo do Senhor 100%. Por isso Davi foi considerado e é um homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, o Salmo 139 também, no versículo 23 e 24, ele vai falar algo maravilhoso que Davi disse nesse salmo. Ele diz assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele fala nesse Salmo 139, versículo 23 e 24, que ele estava disposto a Deus sondar o seu coração. E se Deus encontrasse nele alguma coisa dessa maneira, que ele direcionasse por um caminho reto. Davi, ele, nesse Salmo 51, ele também diz a Deus o seguinte: ele pede a Deus que não lance fora ele da sua presença, nem retire dele o Espírito Santo, porque Davi sabia o quanto era preciso andar na presença de Deus, que o homem precisava estar perto de Deus, não precisa, o homem distante de Deus, ele corre um risco seríssimo. Quanto mais se distancia, mais difícil fica de manter comunhão, de estar unido no mesmo propósito. Então, Deus, ele quer que eu e você nos aproxime dele, através de um coração quebrantado, de um coração contrito, e abra o seu coração e diga ao Senhor o quanto você precisa dele. Seja capaz de confessar a Deus aquilo que você é fraco. Quando o homem alcança a misericórdia, é porque ele olha diante de Deus e ele confessa o seu pecado e deixa. A Bíblia diz bem claro: se o homem ele confessa e deixa o seu pecado, ele alcança de Deus a misericórdia. E se nós queremos a misericórdia de Deus, precisamos confessar que somos carentes dele 100%. Nós não somos autossuficientes, nem somos capazes de afastar do pecado por nós mesmos. Paulo disse que o pecado sempre estava diante dele. Paulo, ele fala nas suas cartas que o pecado sempre estava perto. Então ele vai estar perto mesmo, mas cabe a mim e a você resistir, como diz lá em Efésios: resistir à tentação e o diabo fugirá de vós. O pecado nos separa de Deus, então precisamos nos aproximar de Deus, largar o pecado, para que Deus ele possa ver em nós um homem e uma mulher segundo o seu coração, que agrade. Deus ele tem para mim e para você o melhor, e ele quer que nós sejamos transformados e purificados, conforme esse mesmo Salmo 51 diz que ficaremos limpos como a neve, purificado com branco como isopor, com o sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e que Deus possa nos encher da sua infinita misericórdia todos os dias, pois nós precisamos dele. Somos 100% carentes desse Deus, dependemos dele em todo o tempo. Sem ele, a Bíblia diz que nada podemos fazer. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Deus é bom em todo tempo. Nesse momento é tempo de glorificar a Ele. Vou estar louvando também, os jovens vão estar louvando ao Senhor, mas vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estar com vida. Pai exaltado e santo, nós somos gratos ao Senhor por esse período, Senhor, que estamos na Tua casa, pequeno tempo, Senhor, mas que o Senhor receba como oferta voluntária ao Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai amado, a dar de nós o melhor para Ti, pois o Senhor merece ser louvado e engrandecido, e através da minha ação que Te agrade, é através da minha dedicação para com meu irmão, é através do meu amor um para com o outro, que eu demonstro que o Senhor está na minha vida. Me ensina, Senhor, ensina meus irmãos a compartilhar esse amor, o amor que o Senhor tem nos ensinado, Pai.
Nos ensina, Pai, a compartilhar da tua bondade, da tua misericórdia para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, para com aquele, meu Deus, que mesmo diante não dá crédito nenhum à tua palavra, mas que venhamos com amor ir até eles para levar a mensagem do Evangelho. Desperte em nós, ó Pai, homens e mulheres, jovens, crianças, com espírito quebrantado, espírito, meu Deus, voltado ao serviço da tua obra, pois o teu reino espera de nós a nossa gratidão, através da nossa obediência à tua palavra. Nos ensina, Pai Santo, e nos dê uma noite de paz, abençoado, e um despertar amanhã da base da tua presença. Meu Deus, que possamos tomar decisão no Senhor, que possamos fazer aquilo que te agrada, para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sob a luz do teu rosto, te dê a paz, e que todos digam Amém. glória a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim, para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus ama você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre. Ele prometeu e vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como o amor do nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus ama você, seja qual for a situação, seja qual for a situação.